Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você enviou o link de um vídeo no qual o autor católico me chama de falso profeta, desonesto, imbecil, mau caráter, idiota, analfabeto, etc. E tudo isso por eu esclarecer dúvidas de católicos que me escrevem, além de eu apontar na palavra de Deus que nós somos salvos pela fé em Cristo e não perdemos jamais a salvação por ter o crente sido escolhido antes da fundação do mundo. A questão principal é esta: esse sujeito falou mal do Senhor Jesus? Não? Bom, então eu não tenho com que me preocupar. Eu rogo a Deus para que possa convertê-lo e levá-lo a buscar a salvação, não em uma igreja ou organização religiosa, como ele tem feito até hoje, mas na própria pessoa de Cristo, o Salvador. Só um é chamado de Salvador na Bíblia, Cristo, porque a igreja é o conjunto dos salvos. A igreja não salva, o conjunto dos salvos não salva o perdido. É o Salvador, Jesus Cristo, quem salva. Aparentemente, ele precisa ler um pouco mais a palavra de Deus, ao invés de confiar tanto na palavra e tradição de homens e nos seus textos, também dos padres e papas, os quais ele coloca acima da Bíblia em autoridade. E de fato é assim mesmo que a Igreja Católica Romana ensina, ao dizer que a Bíblia, apenas a Bíblia, não é suficiente para nós conhecermos a verdade sem a interpretação dos santos padres. O modo agressivo e ofensivo de falar desse que tão veementemente defende a sua instituição religiosa já o condena. O que ele tenta defender não é a fé que uma vez foi dada aos santos, como escreve Judas 1,3, mas a instituição da qual ele é escravo e que derramou o sangue de milhões de mártires ao longo da história, além de ter vedado o acesso à Bíblia às pessoas comuns. Isto foi causa de condenação e morte para muitos durante a Inquisição, quando aqueles que possuíam cópias não autorizadas das Escrituras eram queimados vivos, com seus manuscritos atados ao pescoço. Por isso, no mesmo espírito dos que pegavam na espada para matar os infiéis, que insistiam em ocupar Jerusalém nos tempos das cruzadas, esse católico usa das palavras para atacar pessoas, não apenas atacar ideias, atacar pessoas. Um cristão genuíno deve ter sempre em mente que a sua luta não é contra seres humanos. Não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, Efésios 6,12. Mas ao longo dos séculos, o catolicismo romano não entendeu isso e perseguiu, torturou e matou muitos que não concordavam com as suas doutrinas. As cruzadas e a Inquisição fazem parte dos livros de história, ninguém pode negar, não podem ser ocultadas, elas estão aí para quem quiser pesquisar. O que os extremistas islâmicos fazem hoje contra os que eles consideram infiéis é coisa de amadores, de aprendiz de feiticeiro, comparado com a história de sangue e terror do catolicismo romano. Um dos mais famosos e cruéis inquisidores atuou na Espanha, era um monge chamado Tomás de Torquemada. Você pode pesquisar os muitos livros existentes sobre a Inquisição Espanhola e os seus métodos de perseguição, tortura e abate de judeus, muçulmanos e até mesmo cristãos que faziam tráfico de manuscritos das Escrituras e eram queimados por isso. O apóstolo Pedro indicou que perseguições aconteceriam e também qual seria o modo como nós deveríamos reagir aos ataques. Ele escreveu assim: "Se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, não, nem vos turbeis. Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito." 1 Pedro 3, 14 a 18. O autor do vídeo não é capaz de debater ideias e doutrinas sem baixar o nível para ofensas pessoais.
Isso é algo típico dos que defendem o sistema religioso e não a fé em Cristo. No passado, os considerados falsos profetas ou hereges acabavam nas masmorras do Santo Ofício, cujas máquinas de tortura podem ser vistas hoje em museus. Mas nesses tempos modernos, só resta atacar a honra das pessoas, como é o caso do autor desse vídeo. Mas o protestantismo também tem a sua história de guerras, perseguições, torturas e mortes. E hoje alguns protestantes também são incapazes de debater ideias e partem para ofensas pessoais. Alguns já fizeram isso comigo por terem ficado irados de eu contestar as doutrinas de suas igrejas. Não falei mal deles, contestei doutrinas, ideias das suas religiões. Este católico até que foi em parte coerente, apesar de equivocado, porque ele defendeu que não crê unicamente na Bíblia, na salvação pela fé e na segurança eterna do crente, que são coisas que eu creio e encontro claramente na palavra de Deus. Então ele foi até sincero em dizer que não crê nessas coisas. Canais de vídeo como o deste católico têm se multiplicado e eu acho até bom, sabe? Porque uma crítica ferina e ofensiva como esta é logo detectada por aqueles que são sinceros em busca da verdade e que percebem logo um certo desespero naquela pessoa que ataca dessa maneira. Além disso, o seu canal acaba criando curiosidade, fazendo propaganda. Um ateu que assistiu um vídeo de outro ateu recheado de ofensas pessoais contra mim ficou tão curioso de saber quem era esse tal de Mário Persona que procurou e visitou o meu canal, ouviu o Evangelho e me escreveu contando que tinha se convertido a Cristo. Olha só. O vídeo que você indicou, apesar de todas as ofensas pessoais, acaba promovendo alguns dos meus vídeos, justamente aqueles que falam da salvação pela fé em Cristo, somente por meio de fé, e também da certeza da salvação eterna, coisas nas quais o autor do vídeo não acredita. Os links que ele colocou na descrição do seu canal levam as pessoas para os meus vídeos. Os meus vídeos com o título O que preciso fazer para ser salvo? E Paulo não tinha certeza da salvação? Eu acho isso ótimo. Eu rogo a Deus que esses links acabem levando muitos a conhecer a Cristo, como aconteceu com aquele ex-ateu, e quiçá aconteça também com o autor desse vídeo tão ofensivo. Quanto às ofensas pessoais, eu não me importo. E seria capaz até de acrescentar mais algumas maldades minhas, porque eu me conheço melhor do que ele, eu conheço melhor meu coração, ele não sabe o que tem no meu coração. Ele não conhece nem metade da maldade e da malignidade que existe na minha carne. Uma coisa que eu aprendi na palavra de Deus foi aquela que Deus precisou ensinar a Moisés, quando Deus o enviou para libertar os filhos de Israel. Deus mostrou o que havia no seu próprio peito, no peito de Moisés, lepra, que é figura de pecado. Dos dois sinais que Deus deu a Moisés para fazer na presença de Faraó, um era ter a sua vara transformada em serpente e o outro era enfiar a mão no seu peito e ela sair leprosa, Moisés só fez um na presença de Faraó, porque o outro revelava o que havia nas suas próprias entranhas. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: põe agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a pôr a tua mão no teu seio. E tornou a colocar a sua mão no seu seio. Depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua carne. E acontecerá que, se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E é Êxodo 4, 2, 8. Moisés só fez o primeiro na presença de Faraó. E Faraó não creu e ele não fez o segundo. Portanto, eu volto a dizer que é bom que surjam pessoas assim, fazendo vídeos com críticas tão ferinas e com tantas ofensas pessoais. Porque, sem saber, elas estão servindo de instrumentos de Deus para levar pessoas a Cristo. Se não diretamente por todo o veneno que destilam na sua fala, mas pelo menos criando curiosidade e vontade de saber mais sobre a pessoa a quem eles atacam de forma tão raivosa, como aconteceu com aquele ex-ateu que encontrou o Salvador em Cristo Jesus
depois que ouviu um vídeo de um ateu e foi procurar o meu canal e agora se regozija na sua segurança eterna. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.